Bom, pessoal, por entender que o tema jurisdição e competência, como eu disse no vídeo anterior, é um tema bastante amplo, por vezes confuso e muito regulado por decisões jurisprudenciais, eu resolvi gravar um vídeo complementar só de súmulas sobre o tema, súmulas do STF e do STJ. Mas eu preciso ressaltar, essas súmulas não fazem esgotar a matéria, não fazem esgotar os entendimentos jurisprudenciais, até porque tem temas, por exemplo, direito ambiental, que é uma verdadeira bagunça. Então você precisa fazer uma pesquisa minuciosa sobre direito ambiental, por exemplo. Então eu vou falar só de entendimentos pacificados por entendimentos simulados. Vou fazer a leitura então das súmulas. E a gente vai começar com a súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Por quê? Por causa do artigo 109. Não tem sociedade de economia mista, só tem empresa pública. Logo, como a Justiça Estadual goza de caráter residual, sociedade de economia mista fica por conta dela. Súmula 62 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Esse entendimento há autores que falam que já está ficando ultrapassado. Há uma tendência de superação porque o STJ decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar o crime caracterizado pela omissão da anotação do vínculo da CTPS. Bom, esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para a falsa anotação na CTPS. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Súmula 104. Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação nas guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmula 522 do STF, salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e o julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Portanto, a chave para diferenciar é se a verba federal foi incorporada ou não. Súmula 498 do STF. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Portanto, não há disputa de direitos indígenas, não se enquadra no 109. Súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, ou seja, regra. Justiça Federal não julga contravenções penais, à exceção quando aqueles detentores de prerrogativa de função na Justiça Federal cometem contravenções penais. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expeditor. Súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Lembrar daquele trágico acidente dos auditores fiscais de Unai, que foram mortos em razão da função e houve o júri federal em função disso. A súmula 200 do STJ, o juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o lugar onde o delito se consumou. Súmula 165 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Súmula vinculante 36.
Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro ou de carteira de habilitação de amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula 208 e 209, que é a questão da verba, já lemos. Súmula 122 do STJ, muito importante. Compete à Justiça Federal processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando o artigo 78(2)A do CPP. Então, havendo crimes da Justiça Federal e da Justiça Estadual, eles vão ser, em regra, unificados no mesmo processo e julgados lá na Justiça Federal. A Justiça Federal prevalece sobre a Justiça Estadual. Súmula 528, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula 53 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra as instituições militares estaduais. Deixa eu ver se tem mais alguma. Súmula 451 do STF, a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Súmula 704, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, a atração por competência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Lembrar que, após o advento da Operação Lava Jato, essa súmula 704 foi bastante relativizada, tendo, portanto, como regra o desmembramento daqueles detentores por prerrogativa de função daqueles que não detêm esta prerrogativa, portanto, sendo processados e julgados na primeira instância. Súmula vinculante 45, muito importante essa súmula, cai bastante. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula 702. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de segundo grau. Portanto, se o prefeito comete um crime federal, Justiça Federal. Se ele comete um crime eleitoral, TRE. Então, TJ, TRF, TRE. Última súmula, para fecharmos, súmula 555 do STF, é competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. Então, preferi fazer um vídeo complementar sobre competência, falando das súmulas. As súmulas caem bastante, algumas estão começando a ser repensadas e superadas, portanto é super importante fazer leitura de informativos e ficar de olho em eventuais cancelamentos de súmulas. Obrigada!